eu desejo que você esteja muito bem, feliz e animado. Hoje teremos um bate-papo muito interessante com um músico, instrumentista percussionista, maestro e também palestrante, professor Werner Silveira. Não perca por nada, porque este é o meu, mas é o seu, no Universo da Música, com Patrícia Valadão. Werner, que alegria você aqui no nosso programa para falarmos sobre música. Para mim é uma honra te receber. Para mim é um privilégio, Patrícia. Eu que agradeço o convite. Você é uma inspiração, uma referência. Muito obrigado. Conta pra gente, Werner, como começou o seu interesse pela percussão? Então, eu sou do interior, né? Sou de Patinga, você sabe muito bem disso. Conterrâneos, conterrâneos. E aí, um pouco antes de mudar para Belo Horizonte, o meu irmão, 3 anos mais velho que eu, ele tinha uma banda de rock, tocava, ele tinha 12 anos de idade, eu tinha 9. E aí a banda ensaiava na minha casa, sabe? Eu ficava vidrado no baterista tocando. Aí teve um dia que eu tomei coragem, né, e falei pro Bolão, que era o baterista, eu falei assim, Bolão, será que eu posso sentar na bateria e tocar um pouquinho? E ele falou assim, Werner, claro, pega a baqueta e toca. Aí, Patrícia, foi a coisa mais doida, porque eu sempre acompanhava os ensaios deles, e eu ficava muito vidrado na bateria, observando. Aí, quando ele falou que eu podia tocar, eu sentei e toquei. Eu toquei bateria, assim, toquei um ritmo bonitinho. E aí os meninos arregalaram o olho, eu fui saber isso depois, né? Eu falei, que isso? Onde você aprendeu? Eu falei assim, agora, eu acabei de sentar e tocar. Escondido. Tava ensaiando escondido, né? Aí um grande professor, né, o Riva, né, foi o cara que me deu aula no início. Ele tinha uma banda daqui de Belo Horizonte, né? Então a gente foi recebê-los lá em Patinga, nossa, a banda de BH, não sei o quê. E falaram com ele, olha, tem um menino aí que é um talento, você tem que ver esse menino tocar. Eu tinha semanas que eu estava tocando, já me chamaram para tocar numa banda de Beatles, já comecei a tocar na banda de... tinha dias, assim, 1 semana, 2 semanas que eu sentei e toquei, né, na bateria. E a gente começou com essa banda, ele foi lá, viu o ensaio, mas ele não quis que eu percebesse que ele estava me olhando, né? Ele foi, chegou como não quis, não quis nada, viu a banda um pouquinho, depois a gente foi no show deles, eu tinha 11 anos de idade. E aí ele falou assim, ó, tô sabendo que você vai mudar para Belo Horizonte, quando você mudar, você vai me ligar. Aí me deu o nome e o telefone dele. Aí eu mudei para Belo Horizonte, liguei para ele, comecei a ter aula e assim, é aquela coisa, né? Encontrei o instrumento, assim, então... estudava demais, assim, sempre fui muito estudioso. Para alcançar tudo que você alcançou foi muito rápido. Inclusive você, foi durante o seu bacharelado em percussão que você ingressou na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Exatamente. O Patrícia, foi tudo muito, assim, eu sempre, é isso que eu estou falando, sempre fui muito obstinado. Então, quando eu entrei na UFMG, na época, eles estavam inaugurando o curso de percussão. Não tinha bacharelado em percussão, então eu era baterista, não tinha formação assim, de tocar xilofone, tímpano, vibrafone, outros instrumentos de orquestra. Eu sempre gostei muito de ouvir música de orquestra. Mas o meu negócio era rock progressivo, era jazz, tinha quinteto de jazz, quarteto de jazz, assim, amava isso. Então eu entrei na UFMG tocando bateria, porque o curso foi o 2º ano de curso, eu fazia letras. Larguei a letras e fui para a percussão. E lá, já tendo feito meio curso de letras, começando a estudar, que eu fui aprender a tocar xilofone, vibrafone, tipo assim, xilofone, Werner, xilofone, prazer, vamos fazer escala. É uma técnica totalmente diferente. Totalmente diferente. E aí eu tive que correr atrás do prejuízo. Quer dizer, 2 anos depois que eu estava estudando percussão sinfônica, teve um concurso público para a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, passei. Meu Deus, que isso? Aí no meio do meu curso, eu já estava na Sinfônica, tocando na Sinfônica, consegui formar a muito custo, porque a quantidade de horário batendo, né? Sim. E eu ainda tinha os grupos todos que eu tocava. E aí quando surgiu a Filarmônica, eu fui um dos primeiros músicos que foi para a Filarmônica. Então estou na Filarmônica desde então. Que fantástico. E são 2 universos, a música popular e a música erudita. Então, são vários instrumentos, né, Werner? Não é, por exemplo, eu sou pianista, eu toco uma música popular ao piano e uma música erudita também ao piano. A percussão não é bem assim. A percussão ela tem uma diversidade de instrumentos, assim, cada coisa que a gente se depara,
tanto na música popular quanto na música sinfônica, né? Mas até os instrumentos são muito diferentes, né? Eu vou mostrar já, mas assim, o pandeiro de samba é diferente do pandeiro de orquestra, né? O triângulo do baião é diferente do triângulo de orquestra. Então, assim, para cada instrumento tem uma técnica, tem um monte de baqueta diferente. Então, assim, a gente vai buscando um refinamento, né, naquilo que é mais próprio daquela linguagem, no caso da música de orquestra, né, que eu estou muito envolvida com ela, mas assim, é impossível você dominar todos os instrumentos. Não tem jeito, porque é infinito, assim, a percussão é um universo que você não tem como limitar a quantidade de instrumentos que existem. É verdade, e é igual você está falando, é um intenso estudo e uma intensa busca por sons e novos instrumentos também. Exatamente. Porque o que eu estou entendendo, então, que a percussão, ela é inesgotável, a quantidade de instrumentos. É inesgotável. Eu até conto um caso para você ter ideia de como que as coisas são loucas. Lá na Filarmônica, o regente assistente da época, que era o Marcos Aracaki, super maestro, legal demais o Aracaki. E aí ele viu, a gente ia fazer um concerto só de música para cinema. Ele não sei por que ele viu um vídeo de uma orquestra tocando e o percussionista tocava escaleta. O solo do Poderoso Chefão. Ele teve aquela ideia, falou assim, Werner, não tem ninguém na orquestra para tocar escaleta, será que você, na percussão, não pode tocar? Eu falei assim, maestro, eu nunca toquei escaleta na minha vida. Aí ele falou assim, cara, mas vai ser legal, toca aí. O que você precisa? Eu falei, preciso comprar uma escaleta. Aí eu virei pro gerente da orquestra e falei assim, olha, compra uma escaleta ontem. Tinha 2 semanas para estudar escaleta. Werner, e assim, apesar de ser um instrumento simples, exige uma técnica de respiração, nunca tinha fraseado. tocado. Chegou a escaleta, eu fiquei 2 semanas, levava a escaleta no carro, assim, parava no sinal, pegava a escaleta, assim, fiquei 2 semanas, assim, estudando aquela melodia, aquelas coisas todas, e aí chegou na hora do concerto, toquei a escaleta, aí a gente pensa, olha, a sala de Minas Gerais completamente lotada, a orquestra parava, ficava uma cama harmônica das cordas assim, e o solo, tema do Poderoso Chefão, 100% das pessoas que estavam ali conhecia, e eu lá sozinho tocando essa melodia. Acho que foi a coisa mais difícil que você fez, não? Foi das mais difíceis, assim. Eu lembro, assim, que a gente fala essa coisa do vibrato, né? Quando você canta e você tem um vibrato no instrumento também, né? Eu tive vibrato de coração, meu coração estava assim, e isso interferiu no som. Eu estava vibrando de coração, assim, de tão que tava... Isso acontece comigo só quando eu tenho pesadelo de um concerto difícil, viu? Que eu mudei de instrumento da noite para o dia. Nossa Senhora. Werner, e nós vamos te ouvir. Você enviou pra gente uma performance sua tocando John Cage. Isso. Que é um baita compositor do século XX, que trouxe uma inovação muito grande para os instrumentos de percussão. E nessa gravação, nessa performance, nós vamos poder ver e ouvir muitas cores, né? Exatamente. O John Cage, o que eu acho que o mais legal dele é que ele trouxe o objeto para um status de música mesmo. Ele conseguiu organizar o som dos objetos de tal forma que ele criou músicas assim muito interessantes, muito legais, usando os instrumentos que não são tradicionais. Ele é fantástico. Vamos conferir então? Cage foi uma pessoa importantíssima para a percussão, uma das grandes contribuições para a música do século XX, e especialmente para a percussão, porque ele trouxe para o nosso métier objetos do cotidiano que passaram a ser encarados como arte, como uma fita crepe pode fazer um som ser desenrolada. Ele trouxe isso para o nosso mundo e não só trouxe, como questionou muito essa ideia de que a música tinha que ser sempre feita com instrumentos ortodoxos, né? Ele abriu espaço para que as pessoas pensassem a respeito, porque muitas peças que ele escreve, ele não coloca instrumentação. Às vezes ele dá assim, uma característica de timbre que ele quer, ou peles, ou metal, mas assim, às vezes ele não coloca nada, são quaisquer timbres. Então a gente
que entra numas de ficar pesquisando, então vamos fazer assim, vamos pegar determinado objeto, vamos pegar determinada coisa e vamos fazer. Werner, que fantástico! Quantos instrumentos não convencionais lá e que sons maravilhosos, a mistura dos timbres e dos ritmos. E eu estou vendo que aqui também tem alguns instrumentos não convencionais. Exatamente. Inclusive eu estou tocando atualmente uma peça do John Cage, com um grupo que a gente está fazendo, é uma história tão bacana. O John Cage, há muitos anos atrás, ele foi convidado para fazer a trilha sonora de um balé. E ele tocava percussão, e tinha um grupo de percussão. Só que no palco era muito pequeno, não cabia um grupo de percussão. Só que tinha um piano. Aí ele inventou um negócio, inventou não. Ele pegou uma ideia emprestada, mas ele desenvolveu, que a gente chama de piano preparado. Lá nas cordas do piano, ele começou a colocar assim, borracha, plástico, um parafuso entre as cordas com uma porca meio solta. Isso altera totalmente a sonoridade do piano. Aí o piano fica com som. Tim, tim, pam, pá, tem, pom. Ele criou uma orquestra de percussão no piano. Que fantástico. E criou várias obras. Então, essa música que eu estou tocando, a gente pegou essa partitura do piano preparado e está tentando fazer com instrumentos não tradicionais, com técnica expandida, é como se a gente estivesse escutando o piano preparado. Então, por exemplo, o John Cage ele já escreveu uma peça para 2 percussionistas e piano, sendo que cada percussionista toca um conjunto de 7 latas. Aí você escolhe as latas. Então, por exemplo, eu tenho essas latas aqui lá em casa, isso aqui é hashi, né, de comida japonesa. Então você pode tocar. Então ele cria, ele escreve as notas, o ritmo, e aí você vai pesquisando que tipo de altura, o que é mais agudo, o que é mais grave, e tenta um objeto, porque se eu toco com uma baqueta tradicional, a gente não vai ter essa reverberação, né? Porque uma baqueta desse tamanho aqui, ela não é proporcional ao tipo do instrumento que eu tenho, né? Então o John Cage é um cara que abriu a cabeça de muita gente. Nossa, ele é fantástico. Fantástico. Eu acho incrível essa busca que ele tem e essa abertura que ele deu também. Porque muitas vezes as pessoas acham que a percussão se limita a tal ou tal instrumento. Mas temos instrumentos também que fazem parte do arcabouço sinfônico e do popular. Têm o mesmo nome, mas a técnica e a construção deles é totalmente diferente. Exatamente. Eu vou dividir essa resposta aqui em 2. A primeira, que é a caixa clara, que é um instrumento super tradicional, está em toda a orquestra, está na bateria, só que a técnica para a gente tocar em orquestra é diferente da bateria. Essa caixa clara não é uma caixa clara específica de orquestra, ela é uma de uma bateria que eu tenho. Mas a gente tenta deixar ela o mais sequinho possível, porque a técnica que a gente usa para praticamente todos os instrumentos de percussão é a técnica que a gente aprende na caixa, quando a gente estuda. Então, é uma técnica muito assim da tradição militar, de você tocar marcha militar. E a quantidade de baqueta que a gente tem para poder tocar é enorme. Isso aqui eu trouxe muito pouco. Pouco? Muito pouco. Assim, as baquetas de teclado, de percussão, né, que são baqueta de xilofone ou de glockenspiel, elas são diferentes, cada uma tem uma característica diferente. Ó. Essa daqui é um acrílico bem duro, tem metal. Isso interfere na sonoridade? Interfere na sonoridade. Você pode ter um som mais aveludado, você pode ter um som mais estalado. Então, são essas sutilezas que a gente tem. Então, a base de estudo é a caixa clara. E a gente vai aplicar na técnica de quase todos os outros instrumentos, exceto instrumento de mão. Então, por exemplo, pandeiro, todo mundo conhece esse pandeiro aqui, ó, que é o pandeiro de samba. O importante do pandeiro de samba é muito esse som aqui. Gente, eu sou péssimo, tá, para tocar samba, mas só... Né? Então isso aqui é o pandeiro de samba. É diferente do pandeiro de orquestra. O pandeiro de orquestra ele tem muito mais platinela, porque o que importa no pandeiro de orquestra é o som da platinela. Se eu tocar samba aqui... Fica sujo, né? Fica sujo. Então a gente usa muita técnica de fazer assim. Ou...
Então, essa é a diferença de pandeiro. Mas se a gente olha para eles, ó, todo mundo fala, isso é pandeiro. Verdade. Mas a característica do som é muito diferente. Uma outra coisa que muita gente confunde é o triângulo do baião, né, o triângulo né, de vários ritmos brasileiros, e o triângulo de orquestra. Então, por exemplo, aqui eu tenho um triângulo que ele é muito de música popular. Né? Um forró, uma coisa assim. Agora, se a gente olha esses dois triângulos aqui, eles são praticamente iguais. Sim. Esse aqui é um triângulo de orquestra, por conta da reverberação dele. E esse aqui é um triângulo também de forró. Mas, se eu coloco essa presilha nele, eu não vou ter tanta reverberação contra o outro, olha. Essa é a técnica que a gente usa em orquestra. Mas ele fica muito sequinho. O triângulo de orquestra é uma outra coisa. Tem a ver com o material dele, Werner? Tem a ver com o material. Isso aqui parece que é um bronze martelado, alguma coisa assim. Então, olha a reverberação dele. Impressionante. E Né? o que me surpreende, Werner, quantas vezes eu te assisto tocando e muitas vezes eu estou muito longe de você. E basta um toque, como que tem uma perfuração, né, no meio da orquestra. Você escuta nitidamente. Tudo. O triângulo é impressionante. Você toca ele piano, assim, a sala Minas Gerais inteira escuta. Escuta. Voltando aqui nas baquetas, você me falou que tem baquetas aqui de xilofone. Sim. Tem a técnica para poder segurar. Tem. A técnica... Que é totalmente diferente de tocar numa caixa, claro. A de xilofone não. A de xilofone a gente segura assim do mesmo jeito, né? Então a gente faz as escalas todas, arpejos, como se fosse no piano. Né? A gente toca tudo ali. Agora, o que é diferente são essas baquetas aqui, ó. Eu só trouxe duas, mas normalmente esse tipo de baqueta a gente trabalha com quarteto. São 4 iguais a essa aqui e 4 iguais a essa, porque a gente usa uma técnica de 2 baquetas em cada mão. Aí, nesse caso aqui, é para tocar os instrumentos, né, vibrafone e marimba. Então, por exemplo, você tem o vibrafone, a gente consegue tocar os acordes, né? A gente ouviu a apresentação belíssima aí do Som Mineiro, e aí eles tocaram, né? Ele estava tocando violão, então aqueles acordes ali do violão a gente consegue reproduzir no vibrafone ou na marimba. Então você tem muito mais possibilidades, né, para poder tocar notas e sons simultâneos, ou seja, os acordes, né? Quando você toca várias notas ao mesmo tempo. No caso, a gente pode tocar 4 ao mesmo tempo. O pianista pode tocar 10 ao mesmo tempo, se ele quiser. Werner, pois eu acho mais fácil tocar com as mãos do que com essa extensão aí. Mas por quê? Não é meio aflitivo? Porque assim? o piano usa os dedos. Exato. Que faz parte do nosso corpo. Os nossos dedos na marimba são as baquetas. Então a gente tem que se criou uma técnica, existem várias técnicas diferentes para se segurar essas 4 baquetas, mas basicamente a gente desenvolve essa técnica para poder tocar um vibrafone de jazz, para poder tocar peças de marimba, que foram escritas para marimba, né? Não, eu entendo que tudo faz parte de um tempo que você se dedica ali, estudando, porque você tem que decorar essas distâncias. Uma leitura à primeira vista é mais complicado. Para mim é muito difícil. Leitura à primeira vista, para mim, com 4 baquetas... Que não é tão natural. Não é tão natural. Mas a grande questão é assim, Patrícia, se eu fosse marimbista, se eu tivesse me especializado em marimba, a minha leitura à primeira vista ia ser muito melhor do que ela é. Entendi. Mas eu tenho que tocar tudo. Então, eu tenho que tocar a caixa clara, eu tenho que tocar o pandeiro de orquestra, eu tenho que tocar tímpano, eu tenho que tocar as latas do John Cage. Eu tô vendo castanhola também. Tem que tocar castanhola, né? Tem várias técnicas, você pode tocar... Ou você pode tocar aqui. Então, são muitos instrumentos que você tem que dominar a técnica para poder tocar numa orquestra de alto nível, né? A partir daí é o nosso interesse o que aparece para a gente tocar, né? O que eu acho que a formação do percussionista, assim, quando chega num determinado ponto, o que ajuda é que a gente aprende um outro instrumento muito fácil. Sim. Porque as técnicas são diferentes, os instrumentos são diferentes, a maneira que se produz o som é diferente. Então tem instrumento que é metal, é percutido com metal, tem instrumento que é pele, tem instrumento que é madeira, que são os woodblocks. Então, o xilofone, a marimba, né? Então, essa amplitude que a gente tem na formação facilita justamente aquele momento que você tem que estudar uma coisa nova. Que desespero. Mas não dá para dominar tudo, de jeito nenhum. Tô vendo esse aqui, é um
octagonal, não, tem mais. Isso tem aqui eu mais queria lados. trazer o seguinte, porque aí os pais que estão assistindo Achei o programa... muito diferente. Vão falar assim, nossa, meu filho adora percussão, mas não dá para ele estudar em casa. Aí eu trouxe aqui para mostrar que dá. Isso aqui é um praticável. A gente coloca isso aqui numa mesa ou em cima da própria caixa e estuda tudo aqui. Então eu vou pegar a baqueta e vou tocar. Tá vendo? Você não... Sim. A diferença. E fora que, para quem está aprendendo, concede paz para quem está em casa. Né? Exatamente isso. Então é uma possibilidade que a gente tem de estudo. Isso aqui eu estudei muitas horas, muitos anos de estudo. Werner, e o relaxamento? Porque são muitos movimentos, são milhões de movimentos em uma performance. Você vai, à medida que você está aprendendo e crescendo no caminho da música, você vai treinando também esse relaxamento de braço, de punho. De pulso. Se você não tem esse relaxamento desde o início, você fica doente, né? Você tem problemas, você tem tendinite, você pode ter alguma coisa que pode fazer com que você pare de estudar. Então, como qualquer outro instrumento, né? A gente tem que começar já tendo uma boa orientação, porque esses problemas o professor vai corrigindo. Olha, você está com o ombro muito tenso, relaxar. Eu tive um professor que eu tinha dificuldade aquilo que a gente chama de fazer rulo, que é isso aqui, ó. Eu tinha muita dificuldade, não era assim, contínuo, era tchá-tchá-tchá-tchá, era estranho o meu rulo. E aí eu estudava, ele me passava exercício, aí teve um dia que ele falou assim, cara, faz esse rulo e fica um tempo. E eu fiquei fazendo o rulo, Ele falou assim, Werner, relaxa a boca, abre a boca, faz assim, ó. Patrícia, eu fiz assim, fluiu. Ó, ele fez assim, mudou. Fluiu. Então, quer dizer, eu já tinha a técnica preparada, estava faltando alguma coisa no meu corpo para relaxar. O momento que eu relaxei essa parte, parece que todos os músculos colaboraram e eu resolvi o problema do rulo, assim, ó. Fantástico. Porque eu tive uma boa orientação. Agora, uma pergunta que essa eu considero super importante. A sua multi-habilidades hoje de um percussionista para um maestro. Ah, muito bem. Essa perspectiva, ela mudou bastante. Mudou, inclusive a baqueta mudou aqui, ó. De todas essas baquetas eu troquei por essa daqui, ó, que se chama batuta. Né? A questão do maestro, assim, é que a gente se comunica sem tocar nada. Sim. Isso aqui não faz som, né? Você Só se eu bater aqui. vivo, né? Exatamente. Então, o meu instrumento, nesse caso, passa a ser a orquestra ou aquele grupo que eu estou regendo. Agora, a percussão, ela traz uma coisa que eu acho fantástica para a regência. É porque, dentro de uma orquestra, até mesmo os compositores muito renomados, como Tchaikovsky, né? Esses grandes compositores, como a percussão na época deles não era tão valorizada, e era aquela cerejinha do bolo, né? No clímax da música tem uma pratada. É lindo. É lindo, né? Mas não era muito explorada a percussão. Então a escrita para percussão também não era muito precisa. Então, eu como percussionista de orquestra, o tempo inteiro eu tinha que estudar com a grade de regente. Tá. Porque eu não sabia se uma pratada, ele queria uma pratada seca, ou ele queria uma pratada aberta, que o som vai reverberar muito. E se eu vou fazer um ensaio com a orquestra, e a orquestra toda ataca seco, pá, e o prato fica sobrando, o maestro olha com a cara horrível para você, né? Fala assim, o que você está fazendo, meu filho? Né? Você não conhece a música? Então a maneira que eu tinha de conhecer as músicas, até hoje eu tenho, é pegar a grade do maestro e verificar, essa pratada aqui toca junto com os trombones, e os trombones tocam uma nota longa. Então eu toco a nota longa e seco junto com os trombones, por exemplo. Não, a orquestra toca rápido e para, e eu toco e paro. Quando eu fui para a regência, isso tudo colaborou demais para eu poder trabalhar a orquestra e para eu poder estudar a orquestra, porque eu já tinha consciência do conjunto da obra, da música como um todo, e não só daquela pedacinho da percussão. Sim. Né? Então, acabou que foi uma descoberta para mim. Eu sempre tive o desejo de reger e comecei a reger muito tarde, né? Quando eu criei coragem. Com muita experiência. Com muita experiência na orquestra. Mas aí, quando eu me dei essa chance, eu falei assim, cara, eu tenho que tentar. Porque senão, né, vai ser um arrependimento de não ter tentado. Nossa, a primeira vez que eu regi, eu lembro que foi a abertura Egmont de Beethoven. Eu nunca me senti tão à vontade na vida. E você tem desenvolvido um trabalho lindo com a Uvo. Pois Sou a orquestra fã, Uvo. acompanho. Que bom. E Werner, agora nós temos no nosso programa a Pauta Curiosa, que é uma pílula de conhecimento para você.
A trilha sonora é uma linguagem invisível que conduz emoções, reforça intenções e dá profundidade às imagens. Ela tem a capacidade de ampliar o impacto emocional da cena, criando atmosferas, antecipando climas e guiando a percepção do espectador. Cada escolha sonora e tímbrica, seja uma orquestra épica, um piano minimalista ou mesmo silêncio carregado de tensão, comunica algo que vai além do roteiro ou da imagem. A trilha sonora conecta o público à experiência, tornando-a intensa, memorável e envolvente. Uau, bravo, banda, sou mineiro. Vocês ganharam até mais um mineirinho aqui, no Triângulo. Bravíssimo e muito obrigada. Vocês são demais. Bem, Werner, encerrando o nosso bate-papo, passa tão rápido, né? Eu quero que você deixe uma mensagem, um recado para o estudante de percussão e também para aquele que ama a percussão. Então, Patrícia, eu acho que eu vou deixar um recado para o músico em geral, para a pessoa que quer seguir carreira de músico, assim, que quer se desenvolver, quer estudar. É sentar a bunda e estudar, não tem milagre. Não tem milagre. Assim, se você quer se destacar na sua carreira, nem é se destacar, se tornar o melhor percussionista, não. Não é isso, mas assim, olha, quero ter um trabalho bacana, quero tocar numa orquestra boa, quero ter uma super banda de música popular brasileira, entendeu? Me dar bem com isso. Tem que estudar demais. Pagar assim, o preço, né? Porque senão você não consegue desenvolver técnica. Desenvolver técnica é uma forma de você desenvolver musicalidade. Desenvolver musicalidade é uma forma de você perceber melhor o mundo. Então, assim, eu trago muito para a minha vida o fato de ter melhorado muito a minha percepção musical. Porque quando a gente escuta melhor, a gente vai sentir mais prazer a escutar a música de Beethoven, vai sentir mais prazer a escutar a música de Tchaikovsky, mas, em última análise, a gente vai aprender melhor a escutar o outro, a ouvir melhor o mundo que a gente vive, né? Então, eu acho que a minha mensagem é: se dediquem e estudem, porque tudo na vida da gente melhora, inclusive a nossa percepção de mundo. Sou sua fã, velho. Patrícia, obrigado. Obrigada, muito viu? obrigado, Demais da conta. Bem, e já vamos encerrar o nosso programa. E eu quero convidar você para que nesse momento você tenha um tempo com Deus. Vou tocar uma música ao piano, feche os seus olhos, fique à vontade e vamos agradecer a Deus pela nossa vida. Até mais!